Nós viemos aqui porque existe um padrão de se viver, existe uma direção, uma cabeça que é a única que funciona, que é a de Cristo. Eu, como você, estou aqui por causa desta palavra, do que está escrito na palavra. E hoje o Senhor está dizendo, terá. Ele fez jus pelo significado do seu nome. Ele foi um atraso. Ele atrasou a vida dele, a fé dele, as escolhas dele, a quem ele servia, a quem ele adorava. Não funcionou, não ajudou, não permitiu ele construir nada. Sabe aquela pessoa que não conquistou nada na vida dela? Ó Deus de Israel. Ah, Senhor. Nós precisamos nos render, Pai. Nós precisamos nos render. Eu me rendo, Pai. Eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo aos seus pés. Eu me rendo à sua palavra. E se tem alguma área da minha vida que ainda não se rendeu à tua vontade, se tem alguma área, Senhor, que impede esse vento sobrenatural nas nossas vidas, tem misericórdia de nós e perdoe nossos erros, nossos pecados e as nossas falhas. Abençoe essa reunião. Consagra esse culto, consagra a palavra, consagra a mensagem, abra os corações, que os corações estejam abertos para ouvir, meu Deus, o que o Senhor vai falar. Hoje é uma mensagem que nos estremece, hoje é uma mensagem, meu Deus, para mudar a nossa vida, mudar o rumo da nossa vida, mudar a nossa história, mudar a nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar, nossa maneira de viver, mudar a nossa, meu Deus, a nossa essência, o nosso caráter, nosso interior, mudar a nossa maneira de pensar, de falar, de viver, de agir, de reagir. Senhor, muda-nos aqui hoje. A palavra, como ainda hoje ouvimos a bispa falar, a palavra, o evangelho, ele traz mudança. Então, Senhor, traz a mudança hoje. O evangelho nos confronta, Senhor, confronta todas as áreas da nossa vida, Senhor, que precisam de mudança, Pai. Estremece, Senhor. Mexe, meu Pai, arranca, tira, aniquila, meu Deus, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Como disse Davi, vê se há em mim, aonde é que tem um caminho mau, vê, meu Pai, aquilo que ainda não está agradando ao Senhor, porque, Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu me jogo, eu me lanço, porque eu quero, meu Pai, uma mudança, uma restauração. É tempo de restauração, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia, meu Deus, da nossa família, tem misericórdia, meu Deus, do nosso viver, do nosso ser, tem misericórdia, olha para nós, Senhor, meu Deus, esquadrinha o nosso coração, o que é, meu Pai, uma mínima coisa, uma coisa mínima que ainda, meu Deus, não está certo, não está correto, não está, meu Deus, decente. Eu estou te pedindo em nome de Jesus, nos mostra, Pai, para que nós possamos, através
desse dia, dessa reunião. Não podemos entrar segunda-feira sem hoje. Meu Pai, nós vamos decidir isso hoje. Nós vamos escolher isso hoje. Nós vamos resolver isso hoje. Nós vamos, meu Pai, tomar a decisão, meu Deus, que vai mudar o resto da nossa vida hoje, Senhor. É hoje. Hoje é dia. Hoje é o dia que o Senhor nos deu. E ainda pela manhã, quando o Senhor na oração levava a bispa a orar pela igreja, ela lembrava dos bichos, das chamadas, aquelas bicheiras, aquelas coisas que muitas vezes entram, e no caso entrava, meu Deus, nos ouvidos das ovelhas, daquele rebanho que era cuidado, e ali tirava-se, removia todos aqueles bichos, aquela sujeira, aquilo que de alguma maneira tinha o poder, teria o poder, meu Deus, de afetar ao ponto de ceifar a vida daquela ovelha. Então era arrancado aquela sujeira, aqueles bichos que tinham o poder de matar a ovelha, para aplicar o remédio, para que ela pudesse viver. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, tira as nossas escamas, tira o agravo dos ouvidos, tira, Pai, e eu te peço que a palavra traga uma cura para nós, uma cura para a igreja, uma libertação, meu Deus, um descortinar, uma mudança que nós precisamos dessa palavra. Eu preciso dessa palavra, e eu creio que ela vai sair daqui, meu Deus, tomando posse e vivendo resultados poderosos, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, eu te amo e te agradeço, amém. Amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Diga: eu bebo do espírito da palavra profética. Para 2025 o Senhor reservou o melhor vinho para o final, e eu tomo posse que eu beberei de um vinho que eu ainda não conheço, em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza, graças a Deus. O título da nossa mensagem é Escolham Hoje. Então vamos meditar. Gênesis 11, que diz assim: aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus. Então ele morreu antes do pai dele ter morrido. Sua terra natal. Quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos
partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, diga comigo, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Aí eu quero aproveitar e já fazer a leitura de Atos. Coloca para mim, filha, por favor, Atos, capítulo 7. Eu vou ler um pedacinho que diz assim, Atos 7, do 1 ao 4. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse, saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. E para terminar a leitura inicial, Josué 24, do 1 ao 3. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo os seus antepassados, diga comigo isso aqui, ó, inclusive Terá, isso, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda a Canaã. E lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaque. Então vamos voltar aqui na passagem de Gênesis, aonde a Bíblia ela narra a história de Terá, pai de Abraão, em poucos versículos, uma história que não tem nem muito o que contar, porque Terá, o significado do seu nome é atraso. E a gente meditando aqui, percebe-se que Deus em Ur dos Caldeus, ele havia chamado Terá e ele havia chamado Abraão para irem até a terra de Canaã. Mas o que aconteceu com Terá? Eu não nego que diversas vezes eu busquei entender ao longo dos anos como que um homem sai de Ur dos Caldeus, recebe uma palavra de Deus, tem uma direção de Deus, sai daqui, vai para onde eu estou te direcionando, e aí ele chega num determinado lugar que não era o que Deus tinha com ele, se estabelece ali e por fim ele acaba morrendo.
Ele perdeu o seu filho, o Arã, o caçula, muito cedo. O filho que tinha dado a ele um neto, acredita-se, né? Então, pelo que está escrito aqui, que ele foi o primeiro a dar um neto a Terá. E o fato dele ter saído de Ur dos Caldeus e ter parado em Harã e não ter chegado em Canaã, é que alguma coisa aconteceu com ele que roubou o seu destino, que é o que está acontecendo com muita gente. Então, Terá, ele era um homem que ele adorava outros deuses, então ele vivia em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Então, para quem talvez nunca estudou, meditou, era onde ficava a Babilônia. E ali ele ensinou os seus filhos a adorar deuses. Por quê? Porque ele era um adorador de deuses. E ele ganhava dinheiro fabricando deuses. Então ele adorava deuses e ele fabricava deuses. Sabe quando uma pessoa, ela carrega na vida dela um estilo de vida ainda do seu pai, da sua mãe. Ela carrega ainda uma maneira de viver, de escolher, de decidir, que é muito familiar. Aonde ela, por ser familiar, então aquilo dá a ela uma segurança. Dá a ela uma sensação de que, não, estou em paz, estou seguro. Mas eu disse, diga comigo, Terá, o seu nome significa o quê? O que eu disse? Atraso. Quando ele sai de Ur e para em Harã, o que naquele momento ele estava fazendo com a vida dele? O que ele estava fazendo com a família dele? Ele estava atrasando o que Deus tinha com eles. Sabe quando uma pessoa, ela carrega com ela uma fé que só atrasa a vida dela? Sabe quando uma pessoa, ela tem atitudes na vida dela, que ao invés dela dar condições para o céu se abrir para a vida dela, ela faz o céu se fechar? Sabe quando uma pessoa, ela podia, peraí, quem que nunca errou na vida? Todo mundo já errou. O ponto não é errar. O ponto é a gente aprender com os nossos erros. O ponto é você decidir, eu não vou brincar mais com a minha vida. Eu não vou mais perder tempo na minha vida. Porque Terá viveu 205 anos. Abraão, se não me falha a memória, acho que chegou na casa dos 175. Quem viveu mais? O pai de Abraão ou Abraão? O pai. Mas põe assim, ó, a história de Terá, que não construiu nada, que não fez nada de relevante. Ele teve uma família? Ele teve 3 filhos? Ele teve um neto, enquanto ele esteve vivo, ele teve um neto. E o que mais Terá fez? O que mais? O que ele gerou? O que ele produziu? O que ele frutificou? O que ele construiu? Deus tinha um projeto com Terá? Tinha. Mas havia, diga comigo, um espírito que o levava a atrasar a sua vida. E se eu tenho uma conduta, eu tenho uma atitude que me leva a atrasar
a minha vida, isso é bênção ou isso é um grande roubo? Hã? O que está roubando você? O que está trazendo a sua vida? Um pensamento pode atrasar a vida de uma pessoa? Pode. Acreditar numa mentira pode atrasar a vida de uma pessoa? Pode ou não? Viver alimentando sentimentos miseráveis pode atrasar a vida de uma pessoa? Viver com barreira com alguém, viver magoado com alguém, viver ressentido, remoendo o passado de perdas, pode atrasar a vida dessa pessoa? Pode ou não? O que está atrasando a sua vida? Porque Terá, ele é o exemplo do atraso. Talvez você tenha exemplos na sua família, talvez você tenha exemplos aí no dia a dia que você, nossa, como essa pessoa prejudica a vida, nossa, como essa pessoa, mas talvez você não está vendo na sua vida que você está fazendo coisas que está atrasando a sua vida. A bispa ainda, alguns anos atrás, quando ela trouxe essa palavra, ela disse numa mensagem que, estudando sobre a vida de Terá, ela tinha descoberto que Terá, naquela época, pelo fato dele ter perdido o caçula, dele ter morrido, ele revelou, ele mostrou que ele não sabia lidar com a própria vida dele. Ele não conseguiu superar a perda do seu filho. Ele, sabe aquela pessoa que ainda algo que aconteceu com ela, eu não nego, eu posso falar de mim. Muita coisa na minha vida já atrasei, exatamente por causa dessa maldita mentira. Sabe quando você tem algo, aí você não permanece dando condições a Deus, você sofre uma perda, e aí, ao invés de você olhar para frente, para onde vai a tua cabeça, para onde vai teu foco, para onde vai a tua vida? Para a perda. Aquilo já foi, aquilo é passado. Aquilo não deveria nem ser mais lembrado. Diga comigo, mas as mentiras de Satanás ainda funcionam. E o que ela faz com muita gente? Faz ela acreditar numa grande mentira. Eu não podia ter errado. Eu não podia ter perdido. Eu não podia ter feito isso. E agora acabou para mim. E agora eu não tenho mais chance. E agora eu nunca vou conseguir de novo. E agora eu não sei se eu vou conseguir superar. E eu não sei se eu vou conseguir isso. Eu não sei se eu vou vencer isso. E é tanta mentira que vai dominando as mentes, que quando você acorda, assim, você desperta, né? Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 1 década. Ele teve os filhos depois dos 70 anos. E ele morreu com 205 anos. Vamos colocar aí que ele perdeu o filho dele aí com 30, 40, 50 anos. Vamos colocar 70 anos. Vamos imaginar aí que Terá perdeu Naor com 70 anos. Ele tinha 70 anos. Vamos colocar assim.
Então, se ele teve os filhos com 70, depois dos 70, então com 140, 150 anos, ele perdeu o Naor. Ou desculpa, o Harã. De 150 anos até 205 anos. Quantos anos? Mais ou menos. 50? 55 anos? 50, 55 anos é uma vida? É uma vida ou não é? Dá para viver muita coisa? Dá para conquistar muita coisa? Diga comigo, 1 ano é muita coisa. De novo, 1 ano é muita coisa. É ou não é? 1 ano dá para acontecer muita coisa, não dá? Se em 52 dias Neemias conseguiu botar os muros no lugar que estavam devastados por 120 anos. Quantos anos de vida você vem perdendo? Quantos anos de vida você tem sido roubado? Porque você está acreditando numa mentira. Não, uma hora vai dar certo. Não, uma hora eu vou reverter isso. Não, uma hora eu reverto isso aqui. E até agora não reverteu. Não, uma hora eu vou dar a volta por cima. Não, uma hora Deus vai me abençoar. Eu tenho promessas de Deus. Você tem o quê? Fé sem obras é o quê? Você tem promessas de Deus? Você só não tem a obediência. Você só não consegue parar e falar, deixa eu arrancar essa fé religiosa, emocional, sentimental, que está atrasando a minha vida. Eu não superei isso aqui até hoje. Quem está entendendo a palavra? Você está entendendo a palavra? Então eu vou te perguntar de novo. O que está atrasando a sua vida? O que está impedindo você de chegar no seu destino, em viver o que você sonha, o que você deseja? Hoje, quem que ouviu o culto da bispa hoje, pela transmissão? Hoje a bispa, olha, eu vou falar uma coisa para você, por favor, pela sua vida, vá ouvir o culto da manhã. Não tem como eu reproduzir o culto da bispa aqui. Porque eu vou falar uma coisa para ti. Muitas vezes as pessoas caem no erro delas acharem que elas têm um problema e aí elas vão falando, porque o meu problema é financeiro. Meu problema é aqueles funcionários lá, meu problema é meu patrão. O meu problema é minha mulher, meu problema é meu filho. Meu problema é que eu não tenho sorte na vida. Meu problema é o que aconteceu há anos atrás. Quem tem um espelho em casa? Quem tem pelo menos um espelho em casa? Quem tem o hábito, pelo menos uma vez ao dia, olhar para esse espelho? Quando você olhar para aquele espelho hoje ou amanhã, olha lá para ele que você vai encontrar quem é o problema da sua vida. Porque a gente tem uma tendência de olhar sempre para fora da nossa vida. E a gente esquece que o problema da nossa vida... Você leu comigo aqui que o Abraão esperou o pai dele morrer para ir para onde Deus mandou? O Abraão também estava sendo roubado? O grande Abraão... O pai da fé, o amigo de Deus. Aquele que sexta-feira a bispa pregou falando que Deus encontrou ele no altar do sacrifício oferecendo Isaac, seu filho. Então, olha que coisa, o que pode acontecer com uma pessoa. Olha como uma pessoa viciada, ela pode transferir o vício dela para a própria família dela.
Uma pessoa que tem um determinado comportamento, ela pode contagiar a própria casa dela a ter o mesmo comportamento. O Terá, ele não atrasou a vida dele? Atrasou ou não atrasou? E atrasou tanto que no final das contas não construiu nada? Quem que estava esperando o pai morrer para sair? Abraão. Dá para acreditar nisso? Mas isso é mais comum do que você possa imaginar. Se o meu familiar mudar, eu mudo. Se ele for para a igreja e pegar firme, eu também pego. Como assim? As escolhas não são individuais? São ou não são? A salvação é individual? Nós temos o poder de mudar a nossa família? Então, quando Terá escolheu parar em Harã, alguém diria, bispo, mas o Terá prejudicou a família dele. Tá bom, ok, mas o Abraão, ele já era barbudão, ele já era crescido, ele não era uma criança. Ele não era um menininho de colo. Ele já tinha condições de ouvir a voz de Deus e seguir a direção que ele estava dando. O Estevão falou em Atos 7, vá, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Ele não foi. Ele só foi quando o pai dele morreu. E por quê? Ele tinha um apego ao pai? Ele dependia emocionalmente do pai? Ele ainda não era capaz de confiar, de depender, de obedecer, de seguir a direção? Aí que está o problema de muita gente. Tem muita gente vivendo esse tipo de fé. Tem muita gente que ainda, porque um ídolo nas mãos, você pega ele, você quebra, acabou. E o ídolo no coração? E quando a pessoa ela tem um ídolo chamado manipulação, e quando ela quer manipular as coisas, e quando ela quer que as coisas sejam do jeito dela, e quando ela tem um ídolo chamado uma pessoa autocentrada, egoísta, aquela pessoa que ela só pensa nela, no que é vantajoso para ela, no que é bom para ela. E quando ela tem um ídolo chamado hedonismo, que leva ela a ser amante do prazer, tudo que ela faz é relacionado ao prazer. Tem que me dar prazer, tem que me dar satisfação, tem que ser bom aos meus olhos, igual Sansão. Se não agradar os meus olhos, eu não quero. É um ídolo. Você já viu uma pessoa que tudo que ela vai falar só dela? O que me falaram, o que me fizeram, olha como me trataram, olha o tom de voz, me criticaram, olha, me julgaram, olha como fizeram isso, olha como... Que tipo de pessoa é essa? Uma pessoa extremamente orgulhosa, autocentrada. E isso não é um ídolo? Que está lá no coração dela? Aquela pessoa que tudo que ela vai fazer na vida dela é por dinheiro. Se ela tiver que deixar de vir cultuar a Deus, tomar a ceia, buscar a Deus por causa do trabalho e do dinheiro, ela deixa. Ela deixa. Não, mas Deus vai entender. Opa, peraí. Mas buscar em primeiro lugar? Buscar em quem? Gente, o que acontece com vocês? Vocês passaram por onde hoje? O que vocês andaram? O que foi que você comeu? Você dormiu demais? O que foi? Você trabalhou muito? Você assistiu alguma coisa na TV? O que acontece aqui? Vamos conversar. Cadê a força para falar? Porque a gente tem que estudar uma palavra dessa.
Tem muitas coisas que já eram para Deus estar abençoando. Eu vou dizer por mim. Eu já vivi coisas na minha vida que houve momento de Deus falar assim, eu já era para estar te abençoando aqui, eu já era para estar liberando aqui. Mas você se focou, você se prendeu numa ideia, que você achou que estava certa. Só que a minha palavra diz, não, o pequeno não é pequeno para mim. O pequeno é sério. Vamos repetir juntos? As coisas pequenas, para Deus, não são pequenas, são sérias. Não existe obediência parcial. Existe obediência. Não existe como muitos aí fora, Deus mora no meu coração. Como é que você se relaciona com Deus? Do teu jeito, tem o teu modo, o teu jeito de se relacionar, ou você consulta a Bíblia? O que a Bíblia diz? Como a Bíblia orienta para uma pessoa se relacionar com Deus? Não, porque eu acho, então porque eu penso, porque, sabe, eu vim de uma família, e porque eu aprendi, e porque eu fui de 10, 20 igrejas, Não, eu não quero saber de quantas igrejas você foi, eu não quero saber de onde você veio, eu quero saber o que a Bíblia fala para mim e para você. É isso aqui que eu quero saber. Você está aqui hoje por causa do quê? Por causa disso aqui? Quem está aqui hoje por causa disso aqui? Levanta a mão para mim. Você está aqui por causa do quê? Se for para você vir aqui para pegar algo da minha cabeça, tem cabeças muito melhores aí. Eu não estou aqui para dar nada da minha cabeça. Nós viemos aqui porque existe um padrão de se viver, existe uma direção, uma cabeça que é a única que funciona, que é a de Cristo. Eu, como você, estou aqui por causa desta palavra, do que está escrito na palavra. E hoje o Senhor está dizendo, terá. Ele fez jus pelo significado do seu nome. Ele foi um atraso. Ele atrasou a vida dele, a fé dele, as escolhas dele, a quem ele servia, a quem ele adorava. Não funcionou, não ajudou, não permitiu ele construir nada. Sabe aquela pessoa que não conquistou nada na vida dela? Ela não tem uma conquista. Ela não tem uma vitória. Ela não tem uma bênção para poder contar. Ela não tem um rompimento, ela não tem um crescimento, ela não tem... Por quê? Por quê? Porque o problema não está fora dela. Mas a hora que você senta com ela para conversar, você sabe o que ela fala? Então, o que está acontecendo na sua vida? É porque, sabe, lá no meu trabalho, é porque lá na minha casa, é porque lá em tal lugar. Opa, eu não quero saber de lá. Às vezes, quando eu vou conversar com casais, ou vou conversar com um outro separado, eu viro e falo assim, fala de você. Eu não quero ouvir do teu marido ou da tua esposa. Fala para mim o que você está fazendo, que você tem a visão e o entendimento que não está certo. E aí é onde muitos enroscam. Por quê? Porque ele tem uma lente de aumento para a família dele. E quando é para ele dá uns pitacozinhos. Não, eu sei que eu erro, mas... Não, eu sei que eu erro, mas... Não, vamos dar nome certo ao que acontece com você. Porque diga comigo, se eu mudar, tudo aqui fora vai mudar. Quando foi que a vida do Abraão mudou? Diga, quando ele saiu da terra, do meio da parentela e da casa de seu pai. Aí eu vou mais a fundo. Vamos mais a fundo. Você é uma pessoa hoje que depende mais de Deus ou depende mais de família?
Você se apoia mais em Deus ou você fica se apoiando em família? Ou as opiniões, as direções, você busca o ponto de vista, a direção de Deus ou de família? Por que que o Abraão não saiu da casa do pai como ele tinha ouvido que precisava sair? Porque ele não conseguiu se livrar dos deuses? Porque ele dependia do conforto, da segurança, porque era muito familiar, porque era o que ele conhecia, porque aquilo ainda dava a ele, sabe, um respaldo. Não, eu não vou sair daquilo que me dá um respaldo, aqui ainda me dá um respaldo, né? Eu estou respaldado aqui, né? Vai que acontece qualquer coisa, eu estou respaldado aqui. Sair daqui e ir para essa direção que Deus está me dando é um risco, é um risco. É um risco. Quando você está debaixo da bênção de Deus, é um risco tomar uma decisão? Mas tem gente que acredita que é. Tem gente que acredita. Sai da terra. Sai do meio da parentela. Sai da casa de seu pai, Abraão. Não, quando o papai morrer, vamos esperar. Quando as coisas melhorar, né? Quando eu subir de cargo, quando meu salário melhorar, quando isso aqui sair, enquanto isso, você está lá de bracinho cruzado, a vida está passando. E você não está feliz. Você não está contente. E você vai falar, não, há um tempo determinado de Deus para todas as coisas, há um tempo determinado. Você não está aguentando mais, você não está feliz, você não está contente, você não está satisfeito, você não está suportando mais, você está dentro de você, você está mal com você. Deus está mandando a palavra, hoje é o dia de você mudar o rumo da tua vida. E tá, não, vamos aguardar. Fulano me prometeu isso, o fulano falou que ia fazer isso por mim. E você está lá esperando. Gente, o que está atrasando a sua vida? O que você não superou ainda? Deus já pediu para você dar um passo, tomar uma decisão. Talvez você vai na casa de parente, tem uns assuntos, tem umas conversas, ainda mais domingo, né? Umas conversas que não, sem pé, sem cabeça. Umas coisas que você fala... Bispo, fazer o quê? É família, fazer o quê? É o seguinte, a partir do momento que você toma a decisão, não, eu não vou mais compactuar com isso, eu não vou mais ouvir essas coisas, porque você acha que isso não atrasa a tua vida, né? Atrasa ou não atrasa? Uma mentira pode atrasar a minha vida? Pode ou não? Uma fofoca pode atrasar a minha vida? Pode? Julgar a vida dos outros pode atrasar a minha vida? Não ser sincero, não falar a verdade, deduzir, pode atrasar a minha vida? Pode? Se eu começar a assistir qualquer coisa indevida em rede social, no celular, televisão, o que quer que seja, pode atrasar a minha vida? Uma pornografiazinha, uma masturbaçãozinha, uma coisinha que você quer colocar mais picante para o teu relacionamento. A gente assiste uma coisa mais picante para a gente chegar lá e ficar mais, né, o quê? Pimentado? Compra um vidro de pimenta e coloca. Não é? Você pode ter certeza, você comprar um vidro de pimenta e botar lá na hora do seu relacionamento, não é pecado, tá? Pode ficar em paz. Mas se assistir qualquer coisa picante que diz aí por aí que tem,
Aí você pode ter certeza que você abriu uma bela de uma brecha para a sua vida. Você atrasou o que Deus queria fazer. É verdade ou não é? Então, aí, vamos lá. Vamos para Josué. Vamos para o 11. Josué 24. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada, diga comigo, não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. A conquista da terra de Canaã, eles conquistaram com espada? Foi com espada? Foi com arco? Foi com a força do braço? Foi com a força militar? Ou foi com a bênção de Deus? Foi uma guerra que foi travada de forma espiritual? Sim. E qual era a base? Qual era a base que dava toda a sustentação para a vitória na terra de Canaã contra os inimigos? Alguém sabe me dizer qual era a base? Diga comigo, então. Medita na minha palavra. O quê? Fale a palavra que está lá em Josué 1:8 e medita. O quê? Então, por que tem pessoas que elas estão se perguntando, isso aqui, eu não estou tendo resultado. Por que a pessoa não estaria tendo resultado? Se ela diz que ela tem promessas de Deus. Porque o modo como ela lida com a vida espiritual dela, ainda ela não decidiu fazer como a palavra orienta. É ainda como dá, como eu posso. Você vem à igreja quando você pode, ou você vem à igreja porque você estabeleceu uma vida de comunhão, intimidade, um relacionamento com Deus? Não precisa me responder. Você vem à igreja quando te sobra tempo, quando você acha que você precisa, quando dá, quando é possível, ou não, eu tenho uma aliança com o meu Deus, e faça sol, chuva, canivete, eu tenho que estar cultuando, adorando, ouvindo, recebendo direções, palavras, porque eu dependo da palavra, da bênção de Deus para vencer. A vitória de Canaã dependeria de Josué, o líder, meditar na palavra de dia e de noite, falar a palavra, meditar na palavra, falar a palavra, meditar na palavra. Não é falar de problema, meditar em problema. Não é centralizar o foco nele, na vida dele, na família dele, no que ele tinha ou não tinha. Medita na palavra, dia e noite, fale a palavra. Aí a pessoa pergunta, mas só isso vai funcionar? É tudo isso que vai fazer as coisas funcionar. Mas o problema é que as pessoas não acreditam. Como que dá para conquistar um território daquele? Somente através da palavra de Deus. Gente, quando a bispa começou os 52 dias, o que ela falou da primeira menção a respeito da palavra? Onde aparece a primeira vez a palavra?
Lá no princípio, não é? E o que a palavra faz no início? Mais alto, para todo mundo ouvir. Então vamos juntos, a palavra, ela aparece colocando o quê? A palavra ela é criativa e ela foi colocando ordem nas coisas, ordem no caos. Você quer colocar ordem na sua vida? Ordem em alguma área da sua vida? O que a gente precisa usar? O que eu, você, nós precisamos usar diariamente do coach, do influencer? De mais um videozinho de como ensina para ganhar dinheiro? Não, você precisa da palavra. Mas, bispo, a hora que eu vou ler a Bíblia, eu durmo. Você pode ter 100% de certeza que o diabo não quer que você suba de nível. O diabo não quer que Deus te leve para outro nível. O diabo não quer que você rompa com essa barreira, com essa resistência. Ele não quer. Então ele vai colocar distrações. Ele vai colocar situações para você não ter tempo. Olha, eu fiz de tudo para ir para a igreja. Olha, eu fiz de tudo para ler a Bíblia hoje. Olha, eu fiz de tudo para ouvir o programa hoje. Eu não consegui. Meu querido, não é fazer de tudo primeiro para depois fazer o espiritual. Eu faço primeiro o espiritual para depois fazer as demais coisas que eu tenho que fazer. Aí que está o problema de alguns. Ele acorda, a cabeça dele está antenada para tudo, mas não está antenada para o quê? Para o quê? Por quê? Porque ele não acredita. Aí quando algo na vida dele zanga, quando algo na vida dele dá ruim, aí ele vai chegar no líder, no pastor, eu estou precisando de oração. Eu queria saber, o senhor pode orar por essa área da minha vida? Eu não tenho nem coragem de chegar e abrir tudo, falar assim, bispo, minha vida zangou. Por quê? Porque eu tirei de Deus, porque eu fui um arrogante, porque eu fui um autocentrado, porque eu pensei em mim. Não, ele não tem coragem de chegar e dar nome a tudo que ele fez de errado. Ele vai e chega assim, não, é que eu não sei o que está acontecendo. Ele está ouvindo a bispa no programa, ele está ouvindo no altar, ele está ouvindo. Não tem como falar que ele não está ouvindo, ele está ouvindo. Ele está ouvindo. É que ele não está deixando descer o coração. Porque você está achando que é o Pedroso que está falando com você, quando a bispa está aqui no altar, você está achando que é a bispa que está falando com você. Quando está o bispo Fernando, está os demais bispos que estão pregando aqui, você acha que são eles que estão pregando? Não é, a palavra não vem da nossa cabeça. Está aqui na Bíblia. É só eu meditar. Eu não precisaria nem explicar, é só meditar. Olha aqui, para eu terminar essa passagem aqui, 13. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Vamos repetir isso aqui juntos? Agora. Vamos mais forte? Agora. Temam o Senhor e sirvam-no com integridade. E o quê? De novo, vamos juntos. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade. E ele está apresentando 3 pontos aqui, certo? Gente, vocês sabem que vocês não conquistaram essa terra de qualquer jeito. Isso aqui foi o favor de Deus, isso aqui foi a bênção de Deus. Quem estava falando com eles naquele momento? Josué. Aquele que quando ele ainda não era líder de Israel e Moisés estava vivo, ele não saía da tenda do encontro. Aquele que
ele estava ali dia e noite e dia, buscando aprender com Deus, buscando aprender com Moisés, buscando crescer em Deus, ter uma comunhão, ter uma intimidade com o Senhor. E quando Moisés morreu, quem que Deus colocou para liderar Israel? Josué. Quem que tinha condições de tomar a frente daquele povo? Josué. Porque qual era a única coisa que importava para Josué? O que saía na frente? Hoje eu vou passear, vou viajar. Bispo, não pode? Pode. Bispo, eu quero curtir, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não pode? Pode. Mas todo dia, qual era a primeira coisa que Josué fazia? Ele buscava Deus. Ele estava na tenda do encontro, priorizando a Deus, colocando Deus à frente. Quando Israel conquistou a terra prometida, foi feita a divisão. Terminando ali, eles estavam, diga comigo, no melhor momento da vida deles. Vamos de novo, eles estavam no melhor momento da vida deles. Sabe aquela pessoa, ela não tem um problema de saúde, ela não tem um problema financeiro, ela não tem um problema no casamento, um problema em casa, que ela possa dizer que é um problema. Mas ela tem o maior dos problemas da vida dela. Ela não cuida da vida espiritual dela. E se a vida espiritual não for cuidada, ela vai morrer. Diga comigo, tudo que para, morre. De novo, tudo que para, morre. Terá não parou em Arã? Parou ou não parou? E o que aconteceu? Você para de buscar Deus, o que acontece com a sua vida espiritual? Você para de ler, para de orar, para de jejuar, para de buscar, parou. Eu não estou mais buscando a Deus como... Eu nem estou fazendo esse negócio de propósito aí, que eu acho que eu não preciso. Para você ver se você não vai morrer. Para você ver se não vai acontecer uma destruição. E começa pela parte espiritual. Não, para mim destruição é quando começa a comer meu dinheiro, é quando começa a comer minha saúde. Destruição para mim é quando começa a zangar as coisas em casa, é quando estoura alguma coisa. Você ainda não conhece a palavra. Não é porque você pode estar bem aqui fora que quer dizer que você está bem aqui dentro. Não é porque está tudo redondinho aqui fora, aos olhos de todo mundo. Mas Deus está comigo. Como que Deus não está comigo? Deus está comigo. Olha, Deus está comigo. Aqui, ó. Acabei de conquistar a terra prometida. Acabei de tirar um carro agora. Ó. Acabei de conseguir comprar minha casa. Olha, acabei de conseguir um dinheirão. Fiz uma venda, fiz isso. Sim, você pode. Fiz lá uma bateria de exame. O médico falou que está tudo certo comigo. Aham. E como é que está a tua vida espiritual? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Hoje a bispa, quem ouviu o culto de manhã, ouviu a bispa dar um exemplo de uma mulher uma mulher cheia de arrogância virar e falar: meu marido é top, não sei o que, meus filhos é top, é tudo excelente, é tudo maravilhoso. Só a vida espiritual que é uma decadência. Que é uma decadência, é uma vergonha. Essa pessoa não pode falar que ela é crente. Ela não pode falar que ela é crente. Eu estou pregando para ímpio ou estou pregando para crente aqui? Estou pregando para cristão. Se tiver alguém se incomodando com o que eu estou falando aqui, é porque você não é um cristão. Eu estou pregando para crente aqui, para cristão. Eu estou pregando para aqueles que vieram trabalhar ainda mais uma correção interna para crescer ainda mais, que é a chamada poda, né? O Senhor poda para frutificar ainda mais.
Quem está na igreja hoje pela primeira vez, não, hoje é a primeira vez, estou vindo à igreja agora. Ah, maravilhoso, esse está tomando a decisão, entregar a vida dele a Jesus, sair do mundo, sair da vida que ele estava vivendo e agora ser uma nova criatura. Esse aí está começando agora, acabou de sair do ventre da mamãe agora, espiritualmente falando. Não. Esse aí, você vai ter toda a paciência de orientar, de ensinar, de mostrar como funciona tudo. Não, essa palavra aqui, que o Senhor está falando agora, Ele está falando para a gente que já está há um tempo ouvindo a palavra, que já conhece a palavra, que ele sabe que ele tem que temer ao Senhor, ele tem que servir com integridade, e ele precisa ser fiel a Deus. Só que o que aconteceu aqui? Olha aqui, coloca para mim o 14 de novo. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram. Vamos juntos. Joguem fora os deuses que os seus antepassados, o quê? Os seus antepassados, ele está falando do Terá. Ele está falando do Terá. Quem que era um dos antepassados deles aqui? O Terá, o adorador de deuses, o fabricante de deuses. Sabe lá, teu avô, teu bisavô, teu pai, tua mãe, que era vitimista, que mentia, que era covarde, que bebia, que vivia naquele vício, que vivia naquela conduta errada. Eu estou vendo coisas iguais que estavam na vida deles, eu estou vendo na tua vida. O modo deles de viver está se repetindo na sua vida. Vamos eliminar, vamos jogar fora, vamos arrancar isso da sua vida. Lá na casa do seu pai tinha muita briga, agora na sua casa, no seu casamento, na sua nova família, também está tendo muita desavença. Vamos corrigir, vamos acertar isso. Papai e mamãe não priorizavam a vida espiritual. Você também acha que não precisa priorizar. Vamos mudar essa conduta? Mas a pessoa fala, não pode ser, bispo. Acabei de conquistar, está tudo bem comigo. Sim, eles tinham acabado de conquistar a terra prometida. Eles tinham acabado de conquistar. Mas o Josué viu que tinha coisa errada. Então diga comigo, um ídolo no coração. Diga, é pior do que um ídolo na mão. E o que pode ser um ídolo no coração? O que pode estar aqui nesse coração? Uma intenção e motivação errada? Eu estou alimentando alguma coisa ainda do passado? Eu tenho alguma coisa oculta que até agora eu não revelei? Meu querido, minha querida, deixa eu falar uma coisa. O mundo espiritual, ele é mais real do que vocês possam imaginar. A gente não pode brincar com o mundo espiritual. Hoje pela manhã a bispa deu algumas direções, ela foi acordada, se não me falha a memória, e deu algumas direções de que havia uma atuação maligna exatamente na porta da igreja. E um dos bispos estavam aqui no altar orando por volta das 5 da manhã, o bispo Diego. E ali veio a pastora, deu a direção, vamos parar o que nós estamos fazendo agora, vamos orar, porque tem um mal. Tem um mal querendo afetar, querendo causar algo. E ali ele foi, ungiu, orou. Depois recebemos a direção na oração da manhã, ungimos, oramos. Aí o bispo me deu a direção, o senhor vai lá, unge ao redor do quarteirão da igreja toda. Aí tinha uma obra que tinham feito, uma macumba que tinham feito na esquina aqui da igreja. Jogamos azeite, quebramos aquela atuação maligna.
aquela força maligna. Por quê? Porque nós estamos mexendo com o mundo espiritual. É um tempo onde os céus estão abertos. É um tempo novo. É o ano do vinho novo. E o diabo, ele está aí ao derredor, bramando como um leão, para quê? Para te distrair, para te desanimar, para colocar uma mentira. Se ele conseguir colocar uma mentira na tua mente e você acreditar nela, você for mordido por ela, ou você morder ela, ou você abraçar ela, aquilo altera com a sua vida, aquilo rouba você, aquilo atrasa você. Esse povo aqui estava no melhor momento da vida deles, e Josué falou para eles: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram. Lá atrás tem coisas, vocês estão carregando coisas da época dos seus antepassados. O que você está carregando da época lá dos seus antepassados? Que você está carregando com você até hoje? Porque se a palavra está vindo é porque o Senhor está dizendo que tem coisas erradas. Se a palavra está vindo é porque o Senhor está dizendo tem coisas erradas. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates. Diga comigo, e no Egito. Aonde? Sabe naquele tempo de escravidão? Aquele tempo que você foi escravo do mal? Sabe aquele tempo duro, doloroso, difícil que você passou, que você viveu? Você está carregando alguma coisa da época do Egito ainda? Egito está falando do mundo. Diga comigo, Egito representa o mundo. Você tem alguma coisa do mundo ainda? Você tem um contato com alguém do mundo ainda? Você está na rodinha de escarnecedor ainda? Ainda a tua mesa, a tua geladeira, a tua casa, ou as festinhas que você vai, é regada a bebida? É regada aquelas conversas que você sabe que aquilo um cristão não participa, não compactua. São coisas que você talvez fazia no mundo. Ai, meu filho, sabe? Outro dia mesmo, a menina virou, falou para mim: ai, meu namorado me traiu lá na balada, tal. Eu falei: onde você conheceu ele? Na balada. Meu querido, você vai buscar um relacionamento na balada, e para onde que o sujeito vai querer viver indo? Aonde ele vai procurar se encontrar? Porque esse negócio é balada, eu conheci ele na rede social. Aí a fulana falou para mim que tinha alguém interessado em mim. Aí eu fiquei toda assim, sabe? Aí eu fui lá. E quantos pais que deixam os meninos saírem para voltar a hora que quer? Ou traz para dentro de casa e permite, são covardes, omissos, e permite coisas que ele acha que não tem problema. Não, está debaixo das minhas asas. Você está deixando o mundo entrar dentro da tua casa? Você está permitindo as coisas do mundo entrar dentro da tua família? Aquilo que é para ficar no mundo, não é dentro da casa de um cristão. Não se faz uma coisa dessa em Israel. E mais, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. E tem mais. Ainda, se eu for aqui, coloca de novo no 14, 24, 14, da NVI, deixa eu ver aqui, da NVI, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Agora no 15, se porém não lhes agrada servir ao Senhor. Você está achando que a palavra aqui está exagerando? Você está achando dura a palavra? Você não está gostando de ouvir o que você está ouvindo aqui hoje? Você acha que servir a Deus não é desse jeito? Não, eu tenho o meu jeito de buscar a Deus. Tá bom, o teu jeito é bíblico. Quando você fala, o meu jeito de buscar a Deus, ele é alinhado com a palavra?
Aquilo que você diz, eu tenho as minhas verdades, é a verdade de Jesus Cristo que liberta? Ou é a sua verdade? A sua filosofia de vida, suas escolhas, sua maneira de conduzir, é da sua cabeça ou ela é bíblica? Porque tem as igrejas que pregam a porta larga, tem as igrejas... deixa eu falar uma coisa. Hoje, em fevereiro, se não me falha a memória, nos projetos de conquista, Deus deu uma revelação para a bispa, dizendo para nós, diga comigo, que o nosso Deus é um Deus ferido. É um Deus o quê? Jesus foi o quê na cruz do Calvário? Em todo o seu processo, o que ele foi? Ele foi ferido, não foi? Quando você é ferido, o que sai de você? Não fala para mim, depende. Quando você é ferido, o que sai de você? Você lida bem? Você dá a resposta certa, uma resposta de fé? Ou sai ainda o velho homem, aquelas atitudes na carne? O que sai de você? Segunda coisa, quando você é confrontado pela palavra, você fica feliz? Ou você se fecha com o pregador, com a igreja, com o lugar que você veio ouvir a palavra? Porque diga comigo, o verdadeiro evangelho é confronto. É o quê? O verdadeiro evangelho, ele vai fazer o quê com cada um de nós? Quando os nossos pais nos corrigiam, o teu pai passava a mão na sua cabeça ou ele te confrontava? Como é que era a correção que você recebeu? Era uma correção para passar a mão na sua cabeça, você mentiu lá, fez uma arte, fez alguma coisa que não podia fazer, que sabia que não podia. Como é que funcionavam as coisas lá? Você era confrontado, cortava o que você gostava, mudava as tuas circunstâncias ou deixava passar batido? Como é que era? Era mimadão, mimadona? Ai, tudo bem, filho, só não faz de novo, tá bom? Hã? Bom, o pai, o verdadeiro pai, diga comigo, ele disciplina, ele corrige. Diga se for preciso, ele muda as circunstâncias. Então, o verdadeiro evangelho, o que ele vai fazer? Ele vai te confrontar. Porque tem gente que passa por igrejas que não se prega contra o pecado. Não se prega para ela uma mensagem que vai confrontar aquilo que está errado dentro dela, deformidade de caráter. Ela não é sincera e tudo bem. Ela mente para a família dela, ela esconde e está tudo bem. Depois a gente arruma, depois a gente vê. Ela faz o que o mundo faz. Qual é o problema? Não estou fazendo nenhum mal. Então, é exatamente isso. Esse humanismo que leva as pessoas a uma vida hedonista, amantes do prazer. Eu faço o que eu gosto, minha vida é minhas regras. Eu vou fazer do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Então, só que isso não vai terminar bem. Se não for para seguir a linha da palavra, não vai terminar bem. Não vai. Mulheres, vocês foram chamadas para edificar a casa de vocês. Vocês não foram chamadas para serem tolas. O que menos uma família precisa é de uma mulher tola. A tola. A Bíblia fala que ela pega aquilo que já está construído e destrói. Uma mulher tola, ela só vai destruir. Ela só vai pesar, ela só vai, colocar mais um peso. Já tem um peso, ela bota mais um peso. Não precisa disso. Isso não é ser a mulher de Provérbios. Homens, vocês foram chamados para cuidar da sua família.
para defender sua família, para serem os sacerdotes deste lar, para corrigir aquilo que você está vendo que não está certo, para sentar, para... Peraí, vamos conversar aqui. Não, vamos mudar as circunstâncias aqui. Se eu chegar lá em casa, eu falar com a minha filha, falar com a minha família, vamos conversar, ele já sabe, opa. Se não houver, eu vou fazer... Não, vamos conversar aqui, está errado. Por quê? Porque eu não vai encontrar em mim algo que vai compactuar com algo que está errado. Eu não vou compactuar com aquilo que está errado. Eu não vou fazer vista grossa para aquilo que está errado. Mas é uma união, às vezes, não é de poder, de propósito. É uma união, sabe para quê? Para covardia, para esconder os erros, as falhas. Não é uma união para um chegar ali, vem cá, tá errado isso aqui, vamos corrigir, vamos orar, vamos lutar. Não, isso aqui não está certo. Não queremos isso aqui para a nossa família. Isso aqui não é o nosso padrão. O que o Josué estava fazendo aqui com o povo? Confrontando o povo, confrontando seus irmãos, confrontando a casa de Israel. Não está certo o que está acontecendo aqui, eu estou vendo, tem ídolos aqui, vocês estão carregando, bispo, mas eles estavam carregando os ídolos dos antepassados, do Egito e até dos amorreus, que não podia nem fazer nada por eles. Eles estavam carregando. É aquela pessoa que está carregando ainda uma mentira dentro dela. É aquela pessoa que ainda está... Você vê que o disco dela não vira, não muda. Ela está sempre batendo no mesmo ponto. Ela está sempre se prendendo na mesma coisa. Ninguém me entende, ninguém me ajuda, ninguém me compreende, ninguém me apoia. É porque aqui em casa ninguém me ouve, porque ninguém me respeita. É porque aqui em casa, né? Se eu fosse ouvido, se eu fosse entendido, meu querido, minha querida, a gente muda isso com exemplo. A gente não muda isso com falas, com blá, blá, blá. A gente muda com exemplo. Tendo uma atitude diferente, um comportamento diferente. E ele disse aqui para o povo, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, não agrada a palavra? Quando você é confrontado, o orgulho já fica bem evidente. Aqui, olha lá, já fechou a cara, já cruzou os braços. Fala, o que você tem para me falar? Conta, vai. De novo, você vai me cobrar. De novo. Para, cadê a humildade para ouvir? Diga comigo, só os humildes param para ouvir. Quem para ouvir? Quem que para ouvir? Arrogante não para ouvir. Orgulhoso não para ouvir. Porque o humilde, ele sabe que ele sempre tem algo para aprender. O humilde, ele sabe que sempre tem algo que ele vai descobrir, que ele precisa ajustar, que ele precisa mudar, que ele precisa trabalhar na vida dele. O humilde, ele está sempre antenado, ele está sempre ligado. Ele está naquela palavra de Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vamos juntos? Põe a mão no seu peito e diga assim, no seu coração, diga, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Diga, vê se há algo em mim te entristece, te ofende, te desagrada. Diga, porque eu não quero perder a comunhão. Eu não quero desagradar a Deus. Eu posso ter os erros que for, mas eu não quero desagradar a Deus. Saul, ele errou muito menos do que Davi. Saul, os erros que ele cometeu não chegaram perto dos erros do Davi, mas o Davi errava quantas vezes na mesma área? Uma. E os erros que o Saul cometia era sempre na mesma área, no mesmo ponto. Isso não fala nada? Isso não nos mostra nada? Porque os erros de Davi não eram do coração, mas os erros de Saul, eles eram do coração. Havia uma iniquidade, um iníquo.
Estava sempre repetindo as mesmas atitudes. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor. Então diga comigo, escolham hoje. O quê? De novo, escolham hoje. De novo, escolham hoje. Diga, hoje eu vou tomar uma decisão. De novo, hoje eu vou tomar uma decisão. A quem irão servir? A quem que você vai servir a partir de hoje? Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, a quem que vocês vão servir? Que escolhe, toma uma decisão. Você não vai ficar mais em cima do muro, não. Eu quero agradar um pouco a minha carne, eu quero viver um pouco a minha vida lá fora, e quando eu posso dar, eu venho buscar a Deus. Tá, toma uma decisão, o que você quer? Porque diga comigo, eu e a minha casa, eu e a minha família. O que está escrito aí? Eu e a minha família já tomamos uma decisão. Você e a sua família, qual decisão já foi tomada? Qual que é a decisão que você e a sua casa tomou? Vocês já tomaram uma decisão? Já chegaram num consenso? Já decidiram como que vocês vão viver daqui para frente? Nós não vamos tolerar, nós não vamos carregar, nós não vamos permitir, nós não vamos aceitar. Não, isso aqui não vai fazer parte mais da nossa vida. Chega. Aqui vai ter uma forma de viver. De servir a Deus. Não é um puxa a corda para um lado, outro puxa a corda para o outro. Um faz de um jeito, outro faz de outro. Não, peraí. Um está vivendo de um jeito, outro está vivendo do outro. Um pensa A, o outro pensa B. Não, vamos viver de um jeito só aqui. Que eu penso que é isso que está faltando. É isso que eu aprendo aqui. É o que eu sou treinado, ensinado. Eu sou ministrado através da palavra como você. Na minha casa só vai ter um padrão. Na minha casa só vai ter uma visão. Na minha casa só vai ter um espírito. E quando um mal está querendo entrar, igual aconteceu hoje, o que a gente vai fazer? Vamos orar, vamos ungir, vamos combater, vamos expulsar. Opa, preciso. Agora, hoje mesmo eu usei uma expressão. Quando eu tenho um problema, eu vou perguntar para você. Quando você tem um problema, quem que você recorre? Eu vou dizer por mim. Quando eu tenho um problema, se em algum momento eu não sei resolver, se naquele momento eu não estou conseguindo acertar, eu vou recorrer a Deus, mas com a ajuda desse lugar, que foi esse lugar que construiu a minha vida, que ajudou a minha vida a mudar, que ajudou a minha vida a ser transformada. Você está ouvindo ou não? Eu não vou correr para pai e para mãe, não. Eu não vou correr para parente, não. Eu não vou correr para agiota, não. Eu vou correr para cá, ó. Eu estou precisando de ajuda daqui, ó. Eu não vou correr lá no mundo, tentar encontrar alguém lá no mundo, igual alguns falam. Eu fico maratonando e ouvindo todos os pregadores que eu posso. Eu não tenho tempo, às vezes, nem para ler direito um livro, porque é tanta palavra, é tanta mensagem que sai desse altar para se estudar e meditar, que eu fico com a palavra que sai dessa fonte, desse altar. Eu sou guiado e conduzido aqui, eu sou corrigido, eu sou trabalhado aqui, é por essa palavra daqui. Se tem algum dia que eu estou ali ouvindo a palavra e às vezes cai uma lágrima ali, às vezes você se emociona, é porque a palavra está te estremecendo por dentro. É porque a palavra está te corrigindo por dentro. Não é para falar, eu fui no culto, eu fui na igreja lá e pronto. Não. Eu preciso dessa palavra. Foi essa palavra que me salvou. Foi essa palavra que me curou. Foi essa palavra que me salvou. Então eu não vou. Meu pai e minha mãe não vai saber se eu tenho algum problema. Pergunte a eles. Já fazem décadas que eles não sabem se eu tenho algum problema ou não tenho um problema. E quando acontece de ter, vai ficar sabendo só depois de resolvido. Por quê? Porque eles não podem me ajudar a resolver. É isso aqui que pode me ajudar a resolver.
É a palavra que vai poder me ajudar a resolver. É o que está saindo desse altar que vai poder me ajudar a resolver. Só que tem muita gente que ainda não acredita nesta palavra como deveria acreditar. E é por isso que não muda algumas coisas que poderia mudar. Por quê? Porque ele tem uma mente dividida. Ele fica cocheando entre dois pensamentos. Eu não sei se é lá mesmo o meu lugar. Então hoje é dia de você decidir. O que você realmente quer para a sua vida? Você quer o pão de cada dia que realmente te alimenta? Ou você quer aquela comida ralinha, fraquinha, sem sal, sem sabor, sem nada? Não, eu não quero essa comidinha rala. Eu quero ser confrontado. Eu quero ouvir essa verdade. Muitas vezes não é fácil ouvir, mas é o que eu preciso ouvir. Amém? É essa a palavra. Então, para salvar aquele povo, Josué chegou e falou: vocês estão falando aí que vocês estão servindo a Deus, mas não está sendo verdade não. Eu estou sabendo, eu estou vendo, vocês estão vivendo a vida de vocês, do modo de vocês, mas hoje vocês vão tomar uma decisão. Escolham hoje. Qual que é o título da palavra? De novo, qual que é o título da palavra? O que é para a gente fazer hoje? Tomar uma decisão. E eu quero que você fique em pé. Você coloca a mão no seu coração. Pega teu encarte. Fecha seus olhos. O que você vai fazer? Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Como que você vai viver daqui para frente? Feche os olhos. Eu vou dar um momento para você refletir. Vou dar um momento para você falar com Deus. Eu vou dar um momento para você falar com o Senhor. Feche os olhos e é você e Deus agora. Josué estava chamando, Josué estava convidando, levando aquele povo a ver o que estava acontecendo com eles. Eu vou dizer para você essa palavra. Desde sexta-feira, claro, os 52 dias todos, mas desde sexta-feira. Você está ouvindo, eu digo por mim, você vai ouvindo coisas, você vai falando: meu Deus, tem que corrigir isso aqui. Senhor, preciso crescer nisso aqui. Senhor, eu preciso deixar isso aqui 100% certo. Por quê? Porque é a palavra. Você vai vendo, é como que vai descortinando, as escamas vão caindo, os olhos vão se abrindo. Peraí, não está errado isso aqui não. Ainda não está como devia estar. Isso aqui ainda não está certo como deveria estar. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a mudar. E é onde você se humilha. E é onde você se quebranta. É onde você recorre à ajuda do Senhor. Você se rende, como diz essa canção, para conhecer o Senhor, para agradar o Senhor, para honrar o Senhor, para temer o Senhor, para servir ao Senhor com integridade, para ser fiel a Ele de todo o meu coração. Eu preciso dessa palavra, você precisa dessa palavra. E o que Deus está querendo de você? Tira os terás da tua vida. Quem é o terá da tua vida? O que está atrasando você? Que você está preso, está pegado. Tua mulher é um atraso na sua vida? Teu marido? Claro, você não vai poder tirar ele, tirar ela, mas a dependência emocional você pode tirar. Essa dependência emocional você tem que mudar de tal maneira que você agora não vai esperar a mudança dele ou dela. Você vai focar na sua mudança. Se ele quer mudar, se ele não quer mudar, bispo, eu quero que a minha família mude. Então, muda você primeiro. O problema da tua vida, o problema da nossa vida não é nada fora de nós, é o que está dentro de nós.
É o que está acontecendo dentro de nós. E você precisa acreditar na palavra. Você precisa ficar com a palavra. Talvez você não está satisfeito, talvez você não está feliz. Talvez tenha algo que ainda não está da maneira que você gostaria. E o que eu devo fazer, bispo? Se humilha, se quebranta, se renda. Porque Deus quer abençoar, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer prosperar. A palavra está vindo, os céus estão abertos. Hoje no programa de novo a bispa fala de Isaías 54. Cante, ó mulher estéril. Ou seja, traga à existência o que não existe. Começa a cantar em meio ao problema, em meio à dificuldade, em meio àquilo que é impossível de mudar. Cante, ó mulher estéril. Canta. Cante. Você não vai ser envergonhada. Você não vai mais passar vergonha. Como é que você arranca a humilhação, a vergonha da sua vida? É quando você faz literalmente um corte na sua carne. Você quer arrancar a vergonha, a humilhação da sua vida? Faz um corte na sua carne. Toma uma decisão. Porque, eu repito, com seus olhos fechados, se você não tem certeza que você está alinhado com Deus, sua vida está realmente no altar. Não é um altar quebrado, sua vida no altar. Porque a primeira coisa que tem que ser consertada é o altar, é o coração. Mas uma mente dividida não vai receber coisa alguma do Senhor. Não vai receber nada. Ela está dividida, ela não sabe o que ela quer. Ela não sabe, eu quero, mas não sei. Eu não sei se é Deus que está falando comigo. Mas quando você cria um Deus parecido com você, você vai ouvir a voz do seu Deus. E esse Deus, Ele vai falar o que é agradável a você. Diga comigo, o verdadeiro Pai, Ele corrige porque Ele ama. De novo, Ele corrige. Ele fala o que eu não gosto porque Ele me ama. Agora, quando você cria um Deus parecido com você, você sabe o que você está buscando ouvir? O que é agradável aos seus ouvidos. O que... Você já viu gente falar, eu fui numa igreja, o pastor pregou, sabe? Eu saí de lá, eu só ouvi coisas boas. Olha, de verdade, eu venho na igreja para me corrigir. Eu venho na igreja para corrigir o que está de errado em mim. Porque a maneira de eu crescer, a maneira de eu avançar, a maneira de eu prosperar, é eu enxergando as mentiras, os pontos errados da minha vida. Porque eu repito, Deus corrige aquele que Ele... Qual é a maior prova de amor? Eu ia dar aula para as crianças a semana passada na escolinha. E aí eu tinha separado os versículos para as crianças, que eu fiz isso com a minha filha, né? Aí eu falei assim, eu vou dar uma aula de comportamento. E aí eu separei todos os versículos. Quem não castiga o filho não ama. Quem retém a vara odeia o seu filho. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. O pai que não castiga o seu filho quando é preciso mostra que não tem amor por ele. Quem não corrige seu filho não ama. Não deixe de corrigir a criança. O castigo com a vara não prejudica a criança. Castigue-a com a vara e você a livrará da sepultura. Então diga comigo, Deus, Ele me confronta. Diga para eu não parar no inferno. Qual é a prova que a gente ama a nossa família, nossos filhos? É quando a gente corrige. Quando uma palavra vem nessa linha que Deus quer nos corrigir, você sabe por quê? Porque Ele nos ama.
As palavras que mais me salvaram foram palavras como essa. As palavras que mais me ajudaram foram palavras que me confrontaram, que mexeram com a minha estrutura interna, que me deram consciência, que me ajudou a ver, oxa, Pedroso, você ainda tem isso aqui para mudar, você tem isso aqui para trabalhar, porque tem gente que tem uma coisa, né? Eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal para ninguém. Eu gosto das coisas tudo certo, sabe? Eu não mexo com a vida de ninguém, não estrago com a vida de ninguém, não prejudico ninguém. Não, você não prejudica mesmo, só a sua própria vida. Quando você não se relaciona com Deus como você deveria. É ou não é? Então, com a mão no teu coração, quais são as decisões que você vai tomar? Como é que você vai viver daqui para frente? Como é que você vai agir? Você tem que pedir perdão para alguém? Toma decisão. Peça perdão. Você tem que confessar alguma coisa? Confessa. Você tem que decidir que agora você vai levar Deus a sério e a palavra a sério? Decida. Decida. Você precisa colocar algo em ordem aí que não está em ordem. Toma a decisão que você vai começar a colocar as coisas em ordem. Que você não vai mais viver tolerando as mesmas coisas. Eu sei, gente. Jesus, quando ele pregou a palavra de arrependimento, quando João Batista e Jesus pregavam, arrependei-vos. Arrependimento é metanoia. Mude a tua maneira de pensar. Mude o seu comportamento. Fala com Deus que você vai tomar essa decisão. Ó Deus, eu consagro o encarte. Eu consagro o projeto dela. Eu consagro a vida dela, Pai. Hoje é um dia de nós tomarmos decisões. Hoje é um dia, Senhor, definidor para as nossas vidas. Hoje é um dia de nós fazermos aquilo que é preciso. Hoje, meu Pai, os céus estão abertos. E o Senhor está esperando a nossa decisão. O Senhor está esperando a nossa decisão. E eu quero pedir ao Senhor agora, Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda essa pessoa. Ajuda, Pai. Ajuda ela a se livrar daquilo que ela não pode mais tolerar, que ela não pode mais aceitar, que ela não pode mais carregar. Talvez tem coisas que estão atrasando a vida dela. Ajuda, Senhor. Ajuda, Espírito Santo. Nos livra, Senhor, dessa cegueira. Nos livra dessas mentiras. Nos livra desse engano. Nos livra, meu Pai. Meu Deus, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Nos livra, Senhor. Como ainda o bispo Fernando lia semana passada. Senhor, nos livra de nós e nos livra do diabo. Nos livra de nós e nos livra do diabo. É a oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal. E o maior mal é o mal que nós fazemos para a nossa vida quando nós permitimos o pecado entrar. Então eu peço ao Senhor, nos ajuda, Senhor, nos liberta, Senhor, nos cura, Senhor, cura a tua igreja, liberta essa pessoa agora. Eu quero dar uma ordem agora em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estavam sendo escravizados, aqueles que estavam sendo roubados, aqueles que estavam cegos, aqueles que estavam sendo enganados, aqueles, meu Pai, que o mal estava conseguindo de alguma maneira atingir, afetar, roubar, eu quebro, eu cancelo, eu anulo, eu desautorizo em nome do Senhor Jesus. E eu declaro agora em nome de Jesus, que você toma essa decisão. Que você tome essa decisão. Josué disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa vamos honrar, vamos temê-lo, vamos servi-lo com integridade e vamos ser fiéis a Ele. Vamos temê-lo, servi-lo com integridade e sermos fiéis. Haverá fidelidade na nossa vida.
chega, eu não vou tolerar mais as mentiras, eu não vou tolerar mais a imoralidade, eu não vou tolerar mais esse desvio no caráter, eu não vou tolerar mais as mesmas coisas, eu não aceito mais ser a mesma pessoa. A partir de hoje, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que uma mudança aconteça no interior, no coração, na vida dela, para a honra e a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Diga comigo: Senhor, eu tomo essa decisão de temê-lo, de servi-lo com integridade e com fidelidade. Diga: ser fiel ao Senhor. Diga: a partir de hoje, todos os deuses, diga: todos os deuses que eu estava carregando, fala o nome deles agora. Fala: eu estou jogando fora. Fala: eu estou jogando fora. Fala para Deus: eu estou jogando fora. Fala para Deus: eu estou jogando fora. Eu estou jogando fora esse vitimismo, eu estou jogando fora essa covardia, essa passividade, essa pessoa que vivia para procrastinar, para adiar as decisões, essa preguiça, essa inércia, meu Pai, meu Deus, esse mal que muitas vezes consegue me roubar, consegue me dominar, esse desequilíbrio. Eu estou jogando fora esses deuses da minha vida. Eu não preciso de nada disso. Eu preciso do Senhor, eu preciso da palavra, eu preciso da ajuda dEle. Obrigado, Deus, eu te amo. Louvado seja o teu nome aqui. Porque eu sei, Pai, que o Senhor nos trouxe essa palavra para trazer as mudanças que eram necessárias. Porque o Senhor quer fazer, o Senhor quer honrar, o Senhor quer abençoar, o Senhor quer favorecer. Mas como? Como o Senhor vai poder fazer tudo o que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas? Como nós vamos ter uma colheita abençoada se ainda estamos mantendo atitudes que a palavra ela está mexendo com a gente? E muitas vezes nós não queremos, meu Pai, a exposição. Muitas vezes não queremos, meu Pai, que venha à tona, que venha a público. Muitas vezes não queremos que nem a nossa própria família fique sabendo o que realmente está acontecendo com a gente. Mas tem coisas que são necessárias. Muitas vezes o Senhor está trabalhando conosco no oculto, e quando o Senhor não consegue trabalhar no oculto, o Senhor vai ter que trazer à tona a luz. E eu sei, Pai, que o Senhor sabe como disciplinar. Então que em nome de Jesus o Senhor nos ajude, meu Deus, a fazer aquilo que é preciso. Coloca a luz às minhas trevas. Eu quero que você só coloque a mão na cabeça e fala: Senhor, coloca a luz às minhas trevas. Coloca a luz às minhas trevas. Me ajuda a ver, me ajuda a entender, me ajuda a enxergar aquilo que eu não estava enxergando. Em nome de Jesus, eu consagro o teu encarte do propósito e eu declaro ele materializado. Em nome de Jesus, amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.